A gente está fazendo agora, né, o relatório do mês de outubro, tá, do Clube de Investimentos. A gente teve aí um mês bem complicado, bem difícil. Praticamente a gente tem aí acompanhado, né, a bolsa devolvendo todos os ganhos que tinham sido conquistados ali a partir de agosto, né? Ela está devolvendo tudo. Então, assim, a gente tem uma expectativa de. O final do ano normalmente é um rally de alta, normalmente ele tem. Só que o que aconteceu? O mercado ele ficou muito preocupado, e não é pouca coisa, é muito mesmo, com a meta fiscal, né, do governo sendo aí colocada em xeque. Tá? Então, não tem muito para onde fugir. Né? A gente está vendo que o governo está se tornando insolvente. A gente chegou a uma dívida líquida sobre o PIB de quase 80% agora. Então ficou bem complicado. E aí a gente está vendo o dólar estressando, subindo, 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 já está se aproximando de R$ 6. Eu acredito que ele deve chegar lá. Mas o governo começou a sentir que eles têm que fazer alguma coisa. Aí falaram que vão mandar aí um pacote de medidas com corte de gasto. Eu duvido, tá? E aquela alta toda que a gente teve, né, a partir de agosto, foi a animação com os estímulos chineses para a economia chinesa. Então, assim, a economia chinesa está crescendo dentro de uma magnitude conforme eles estavam prevendo, né, e eles estavam aguardando o final da eleição americana para confirmar quem seria, né, o novo presidente e verificar se existiria alguma questão ali relacionada a novos estímulos para manter a economia chinesa funcionando aí a contento. Como foi o Trump que ganhou, provavelmente eles vão precisar realmente de mais estímulos, porque o Trump já está aí pensando em elevar tarifas de importação e esses produtos chineses ficariam mais caros dentro do mercado americano e aí poderia impactar a economia chinesa. Então, provavelmente, o governo chinês, né, deve mandar um pacote de medidas para a aceleração do crescimento também. Enquanto isso, o nosso governo está tentando convencer a gente que eles não são irresponsáveis. Então, se combinar essas duas coisas, a bolsa acaba entrando num ciclo de recuperação. Tá? Enquanto isso, a economia americana continua forte, né, vai bem e não dá sinais aí de recessão nem de longe. Tá? Então, está muito bem a economia americana. E o Federal Reserve, né, o Banco Central americano, continuou cortando juros. Inclusive, hoje eles cortaram mais 25 pontos base para reduzir lá o aperto fiscal. Então, é o que a gente está acontecendo. A vitória de Trump, a gente já viu que ele ganhou. Será que o governo americano, com políticas novas a partir do ano que vem, poderia gerar mais inflação? Isso é uma dúvida que está aí para a gente, se o Banco Central americano continuaria cortando juros aí para chegar lá na faixa dos 2%. Eles vão ficar com o pé atrás, eles vão aguardar essas políticas aí, apesar de ter falado hoje que as políticas governamentais não afetam o trabalho do Fed. Eu não acredito muito nisso, mas é o que eles falaram hoje. Tá? Então, na relação do nosso clube aqui, né, o nosso desempenho foi bem afetado com essa devolução que a Bolsa fez esse mês. Tá? Tivemos algumas estrelinhas aí. E o nosso pior resultado foi a Light, mas a Light é uma ação já de lucro realizado, né? Então isso aqui a gente nem esquenta a cabeça. Teoricamente, assim, eu coloco para a gente poder ter um parâmetro aqui para avaliar, mas se a gente quisesse, a gente nem precisaria mais mostrar essa empresa porque ela já é de lucro realizado. A única coisa que a gente fica olhando é se existem algumas oportunidades de novas entradas ou não, tá? E o nosso, assim, o setor de carne como um todo foi muito bem. O nosso melhor resultado
Foi o setor educacional, vamos ver se o setor educacional vai virar, tá? Foi excelente o resultado, não foi só da Ser Educacional, foi das outras empresas também do setor educacional. Então, isso foi um ponto positivo aqui na carteira. Mas a posição dela é uma posição inicial estratégica, então a gente vem mantendo ali. A gente não se empolga muito com isso aqui, tá? Então, vamos ver se o setor de educação vai virar, né? Porque eles estão apanhando já há bastante tempo, tá? A Santos Brasil, a gente colocou no radar aqui, porque parece que tem um grupo francês querendo comprar aí uma grande parte das ações da Santos Brasil e tentar tomar o controle acionário. Vamos ver se isso vai acontecer. Então, assim, a ação tinha subido bastante. Esse mês de outubro ela deu uma realizada aí e a gente mantém ela no radar, porque se der para colocar novas posições, a gente vai entrar, tá? As outras ações são tranquilas e a estrela desse mês para nós foi o Bank of America, tá? Mas também sinalizo aqui que é uma ação, né, uma BDR já com lucro realizado também, tá? Mas foi uma alegria para a gente aí o Bank of America performar também. Na verdade, todas as nossas BDRs performaram positivo. E a gente tinha feito uma nova entrada não, a gente tinha feito uma entrada inicial em Airbnb, tá? E ela deu 14,10% de alta. Então, assim, foi uma entrada estratégica baseada no conceito, né, que a gente aplica aqui de fractais e deu certo. Inclusive, a gente vai acompanhar o S&P 500 continua fazendo máxima atrás de máxima. A Nasdaq hoje rompeu o topo histórico. Então, assim, o governo americano se animou. O governo não, né? O mercado americano se animou bastante com o efeito Trump ganhando a eleição, tá? Então, assim, o mercado de ações decolou, o S&P foi junto e as BDRs acabaram ajudando a gente aí ao longo do mês, tá? Então, à medida que o pessoal foi percebendo que Trump tinha a chance de ganhar, o mercado começou a subir, tá? Mas o nosso resultado no mês foi negativo, tá? Ele foi negativo. Pode ver que o mercado brasileiro, né, poucas ações subiram, a maioria delas caíram. Tá? Vou dar o relatório para vocês. E a gente recebeu de dividendos 0,21 esse mês. Então foi um mês aí de dividendos fracos para a gente. Então, somando aí uma, uma comparação com o Ibovespa, na valorização do clube a gente caiu menos 2,04 e o Ibovespa caiu menos 1,63. Então a gente ficou aí um pouquinho para trás do Ibovespa, mas não tanto. Então assim ficou meio no 0 a 0 ali, né? Ficamos um pouquinho para trás do Ibovespa. A gente já tinha colocado tantos meses assim acima do Ibovespa, então tá tranquilo, tá? Aqui não é setembro, é outubro. Esqueci de atualizar isso aqui. Outubro. Esse aqui também é outubro. Beleza. Então, ainda brigando aqui para a gente voltar para o positivo, não deu certo, né? A gente acabou devolvendo aí aquele ganho que a gente estava sinalizando no clube em 2024, que poderia acontecer na virada do ano, mas a gente ficou para trás aí. Então, assim, para a gente conseguir virar isso aqui para o positivo em 2024, cara, o mercado tem que subir forte. Nós temos só 2 meses só, tá? Deixa eu até ver o calendário aqui, porque deixa eu ver como é que vai ser em dezembro, que o mercado começa a parar, pô, já no dia 20, hein? Que o dia 24 é terça-feira. Então, assim, a gente só tem 3 semanas em dezembro e 3 semanas em novembro. Então, assim, eu acho muito difícil a gente conseguir virar para positivo em 2024. Vamos ver se a gente consegue zerar isso aqui, tá?
Em 12 meses, a gente devolveu os ganhos, então menos 2%. Tá? E o clube, desde o início, isso aqui eu vou ter que atualizar, porque eu acabei não pegando o relatório das ações top dividendos. Eu vou ter que atualizar isso aqui. Vou colocar aqui, atualizar top dividendos. Opa, atualizar. Atualizar. Entender. Então, no clube, desde o início, tá? A gente desacelerou a nossa retomada, então 28,16%, a gente estava próximo dos 34%. Tá? Em relação ao Ibov em 12 meses, a gente tomou um jab, que a gente estava positivo, e o Ibov virou. Tá? Então a gente ficou para trás, menos 3,06%. Em relação ao IPCA 12 meses, isso aqui é que me preocupa. Tá? Isso aqui que me preocupa porque sinaliza uma aceleração da inflação. A gente estava positivo aqui, tá? E a gente já agora está negativo, menos 4,97. Então a inflação está acelerando. Então, mas ele fez isso de uma forma muito rápida, tá? Qual é o significado disso? O significado é que a questão fiscal do país está assustando o mercado, tá? E está se refletindo na economia. Então, assim, o governo tem que fazer alguma coisa. É o que eles estão tentando aí, vamos ver se eles conseguem, tá? Agora, em relação ao S&P no ano, eles aceleraram de vez, né? Então a gente ficou bem para trás aí, menos 26,82, porque o S&P volta a acelerar com o corte de juros lá no Fed, né, do Banco Central Americano, mas também agora com o resultado da eleição, ele acelera mais ainda. Então assim, isso aqui vai aumentar essa distância para o S&P, tá? Na questão da volatilidade, a gente mantém, tá? Então não teve muita volatilidade, mas a gente está devolvendo os ganhos. Apesar de não ter tido um susto, né? A gente ficou com um relatório aqui praticamente todo vermelho, ficou bem ruim, tá? Em relação às posições que a gente tem, nós tivemos ajustes de posição para a Equatorial, tá? Que tinha um ganho considerável esse ano. A BR Foods, que estava bem positiva esse ano, a gente aproveitou para realizar lucro. A JBS também estava bem positiva, tá? Então a gente acabou realizando lucro também. Na Santos Brasil a gente também realizou lucro, tá? Na CSMG, porque a Santos Brasil ela tinha dado aquela porrada lá no início do mês, porque o grupo francês tinha sinalizado que ia comprar, então a gente acabou realizando lucro nela, tá? CSMG, a gente também realizou lucro, ela veio subindo aí bem devagar ao longo do ano, a gente acabou recuperando e aproveitamos para colocar no bolso. Esse aqui não é CSCE, não, é CXCS. CXSE3. Isso aqui é Caixa Seguridade. A gente realizou lucro também, tá? Então era esse aqui o relatório que eu tinha para mostrar. Eu queria sinalizar assim, apesar da gente ter tido um mês complicado, o Ibovespa, se a gente olhar em termos de um prazo mais longo, um semanal, a gente mantém a tendência de alta. Então, assim, a gente tem uma expectativa de conseguir atingir o topo histórico novamente no Ibovespa. Deixa eu colocar esse gráfico aqui, só para a gente poder ter uma ideia do que eu estou falando. Tá? Então, os fractais estão grandes, né? Estão apoiando o preço, apesar de ter dado uma rabiscada aqui embaixo, mas o fractal grande apoiou o preço aqui. Tá? Então, como a gente olha, apesar da devolvida que ele deu a partir de agosto, praticamente devolvendo quase tudo, esse Fibonacci aqui ele está errado. Um pouquinho. Ele está na pernada anterior. Vou deixar sem Fibonacci só para a gente ter uma ideia. Então, assim, isso aqui é gráfico diário. Tá? Agora, se eu colocar no gráfico semanal,
Olha isso. Então, assim, se ele realizar até 125, 126, está dentro da tendência de alta no semanal, tá? E está bem longe dos fractais grandes, ó. Então, assim, para virar isso aqui tem que acontecer um problema muito sério aqui para poder virar os fractais aqui para baixo. Está muito difícil isso acontecer, principalmente se o governo realmente fizer a lição de casa. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que manter no radar, porque aqui pode dar oportunidade de novas entradas para a gente. Tá? Deixa eu aumentar esse gráfico aqui. Onde ele está parando, né? Ele está parando aqui em cima da 305. Nós estamos falando de 129 mil. Tá? Hoje ele veio até um pouquinho mais abaixo, 129.600, mas com a confirmação do corte de juros do mercado do mercado americano, ele acabou subindo um pouquinho. Tá? Então, assim, está bem complicado aqui o cenário, né? A gente está parado aqui nesse nível de preço desde a metade do mês. Essa que é a verdade. Tá? Mas como está apoiado em fractais grandes, para virar os fractais pequenos para cima e começar a subir, não é muito difícil. Tá? Beleza? Então era isso. Tem alguma dúvida aí, Rogério? Quer ver alguma ação? Coloca Vale. Rapaz, a Vale tá difícil, né, cara? Parece que, Gente, parece que agora. É porque teve aquele acordo, né, de Mariana. olha, hoje eu não tinha visto a Vale hoje, hein? Caramba, que subida, cara. Cacetada. Quanto foi isso aqui? 3,5% hoje. Ela chegou a passar de 4, né? Uma É, ação pesada, que nem a Vale, subir mais de 3% é uma é, coisa fora é muito do normal. difícil. Ele bateu numa alta de 4,16 hoje. Caramba, cara, eu não tinha visto isso aqui não. Vamos ver aqui. A gente já tinha entrado aqui embaixo, né? Entramos aqui também. Então, assim, vamos ver como é que vai acontecer. Deixa eu dar uma olhada no prazo mais longo. Ela apoiou no fractal 305 aqui, ó. Cara, o alvo dela é 68, só para testar, tá? É 68 o alvo. Do jeito que tá aqui, eu não duvido que ela chegue lá não, cara. Rapidão, quer ver? Vamos ver aqui. Daria uma alta a mais de 6,90. Ixi, num gapzinho ela consegue chegar lá. Então, essa expectativa é boa, por quê? Porque, em função do resultado da eleição americana, se o governo chinês falar assim, não, nós vamos precisar de estímulo porque nós vamos ser taxados, cara, a Vale vai chegar lá em cima, hein? Aqui é o R$ 70, 71, 72. Ela vai virar isso aqui, tá? Se ela fizer isso, vou colocar os fractais aqui, só para a gente poder ter um insight, que a gente chama de Ficube Insight, que é uma ferramenta para desenhar no futuro, tá? Lá no programa do Boa ele faz muito isso, né? Eu vou colocar no gráfico diário, só para a gente poder pegar essa pernada toda aqui. Vamos ver o que ele. Ele tem os fractais grandes no diário aqui em cima. Tem uma barreira ali, tá? 67 e 68 ele tem que passar. Tudo bem, assim, não vou dizer que é impossível, mas tem uma barreira. Vou colocar no Ficube Insight aqui. Ele está apoiando na 144, tá? Olha aqui, ó, onde o candle. Cara, eu mudo o time frame, ele diminui o candle. Espera aí. Vou tirar isso daqui. Cara, esqueci de. Peraí. Desliga você e vem para cá. Então, olha só a dinâmica aqui, né, dos fractais. Apoiou na MIMA 72, quando estava em R$ 59. Aí tentou subir, voltou. Quando ele voltou, ele apoiou no fractal 144. Então, assim, daqui para subir do 72, ele vai para o 305. Então, nós estamos falando dessa alta aqui, ó, que ainda não chegou. Tá? Nós estamos falando de 13%.
E daqui do fractal 144, ele vai para o 610, que é aquele outro lá em cima que está em 68, que dá 11% daqui. Então, assim, ele já andou 4, tá? Aí eu vou ligar o site aqui. Vamos supor que essa recuada aqui que ele deu, ele consiga romper o 65, tá? Esse fractal alinhando aqui, ó, 17 com 34 com 144, já com 72 por baixo, tem que fazer o 144 entrar por baixo do 72. Então só tem uma maneira de fazer isso. Ou ela dá uma puxada, que eu acho bem improvável disso acontecer nesse cenário que a gente está, tá? Até os 76, mas aí não, até os 70, né? Não dá. É provável que ela venha fazer um recuo aqui e começar a desenhar um zigue-zague, ó, tá? Mesmo que ela fique ali batucando em 65, 68. Ó, o fractal 144, ó, vai entrar por baixo do fractal 72. Aí os 4 fractais menores estão alinhados para chegar no fractal maior, tá? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Então, assim, isso aconteceria até final de dezembro? É provável, tá? Então, nós estamos falando de uma alta de aproximadamente, a partir desse ponto aqui e dos recuos, de 10% até o final do ano. Então, essa é a expectativa da Vale em relação a esse movimento que ela está fazendo agora. Beleza? Deixa eu ver se ele apaga. Ah, ele apagou. Gráfico semanal não vou nem colocar, né? Porque o alvo é bem mais longe. Tá? Aqui estão os fractais grandes do diário, tá vendo? Vira os médios do semanal. Tranquilo? Mais alguma? Não, tá bom, só essa. Então, meu amigo, muito obrigado pela presença. Minha voz ainda está ruim. Eu agradeço aí. Qualquer dúvida você manda no zap e eu mando o relatório em seguida aí para vocês, tá bom? Um forte Você manda, abraço. você manda relatório com a fórmula mágica, se eu Tá estiver legal. fazendo. Tá bom, eu mando. Agora então ficou melhor ainda, porque essa derrocada do Ibovespa, né? Então, um forte abraço aí, meu irmão. Um abraço. Tudo de bom. Falou, Marco. Até mais aí. Obrigado Tchau. aí. Tchau.